Vamos dar início ao nosso seminário de planejamento do Sindicep da gestão 2018-2021, convidando aqui para fazer uma análise de conjuntura nosso companheiro Hamilton Pereira, ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, dentre outras várias funções que o nosso companheiro já exerceu e exerce, né, nos governos do PT, no Partido dos Trabalhadores, enfim. Por favor, Hamilton, venha para cá. O Hamilton vai falar durante 20 minutos, depois vai abrir para algumas intervenções, depois ele retoma para dar o arremate. Tá certo? Então, aqueles que tiverem pergunta, vai, né, anotando aí, daqui a 20 minutos a gente abre para as perguntas. Ok? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para oferecer essa contribuição aqui ao seminário de planejamento do Sindicep, que todos nós temos clareza da importância da ação planejada e organizada dos instrumentos, né, que os trabalhadores brasileiros vêm construindo ao longo da história e que agora, né, estamos todos submetidos a uma situação de ofensiva da direita, dos setores mais conservadores, contra as conquistas que acumulamos ao longo, né, eu diria, ao longo dos últimos 80 anos, pelo menos. Né? Então, eu vou, dito isso, apontar aqui, eu preparei um roteiro que depois eu vou deixar para vocês, deixo lá com a Miriam no e-mail dela também, e deixo o impresso aqui já com a coordenação da mesa. Né? Bom, é indispensável para um sindicato com a história, né, do Sindicep que organize sua ação a partir de uma leitura de conjuntura, de diagnóstico, num período em que nós somos frequentemente empurrados para fazer a leitura apenas do imediato. E isso nos traz dois prejuízos. Primeiro, é que a gente não consegue ter uma visão de conjunto, né, das disputas na sociedade. Segundo, a nossa leitura, muitas vezes, se restringe aos limites da categoria. Isso é um mal. A categoria ela tem que estar sempre presente, mas ela não pode ser, como sabemos, né, o fim absoluto e último da ação sindical. A ação sindical deve ir além dos limites da categoria e ser um instrumento de educação política da categoria no sentido da transformação da sociedade. Então, o que eu queria apresentar para vocês de início? 2 anos depois de consumado o golpe que derrubou a Dilma, nós constatamos que os setores populares mais não diretamente envolvidos, né, na disputa política na sociedade, esse envolvimento é sempre flutuante, né, quer dizer, com uma percepção, uma sensibilidade maior ou menor, dependendo, né, dos momentos que são mais marcantes. Então, essa população, digamos, mais distanciada, ela se dá conta de que o golpe que ocorreu em 16 não foi um acidente político. E também não foi um ato previsto na Constituição, como dizem os golpistas, né, os nossos inimigos, porque simplesmente não houve crime de responsabilidade, porque os fatos se encarregaram de demonstrar que a Dilma não cometeu crime algum. E não foi tampouco o golpe
desferido contra a sociedade brasileira e contra a Constituição para combater a corrupção. Porque não existe exemplo no mundo em que a gente convida uma quadrilha de corruptos para combater a corrupção. Isso não faz muito sentido, não é? Um segundo elemento. Então, à medida em que o tempo passa, a gente vai ficando claro que nós estamos diante da aplicação de uma nova estratégia dos setores mais retrógrados da sociedade brasileira, em conluio com o grande capital nacional e internacional, particularmente o capital financeiro, para atropelar a soberania popular, ou seja, o exercício e a validade última, né, que fundamenta qualquer democracia, que é a validade do voto. Então, houve um atropelo, e um atropelo da soberania nacional. Certo? O golpe veio para renunciar à soberania nacional e impor uma agenda de caráter neoliberal que foi derrotada em 4 eleições sucessivas. Então, essa nova, por isso eu chamo a atenção para a necessidade da gente levantar os olhos um pouco para ir além, né, do horizonte mais imediato. Então, essa nova estratégia, ela se encaixa num amplo movimento de alcance mundial, o que significa que, para o movimento sindical, para os movimentos populares, para os partidos de esquerda, não tem tempo bom à vista. Certo? Vamos ter clareza de que os próximos anos serão de muita turbulência, porque isso não é um fenômeno particular do Brasil, o que está ocorrendo. Nós estamos mergulhados numa situação internacional de avanço das ideias, né, de direita, do fascismo, daquilo que o Boaventura Sousa Santos chama de fascismo social, né? Então, desse caráter, né, que o capitalismo financeiro, eu vou tratar disso daqui a pouquinho, vai imprimindo à organização da acumulação do capital na sociedade contemporânea. Então, nós, entendendo essa estratégia que tem caráter internacional, ela redefine a divisão internacional do trabalho, os campos de influência geopolítica das potências centrais, e vai obedecendo, em última instância, né, a essa acumulação do capital a que eu me referi. Então, fica claro que, para o Império, para os Estados Unidos, não os Estados Unidos, digamos assim, isso não é uma coisa do governo dos Estados Unidos, para a gente não cair numa ideia de que lá em Washington eles estão sentados pensando no Brasil. Não, o Brasil é pouco relevante numa reunião para o governo americano. Em geral, eles ignoram a gente, né? O problema é quando eles prestam atenção na gente, aí fica complicado, né? Quando eles nos ignoram, até que a gente respira. Mas quando eles prestam atenção na gente, como é o caso, né, dos anos recentes, então acontece isso e está acontecendo conosco. Então, nós temos um diagnóstico que é comum e enfim, é quase unânime, né, na leitura de quem busca compreender, né, os fatos que nós estamos vivendo, que o Império precisa de energia. Energia física, certo? Gasolina, petróleo, certo? Então, os países que têm, como no caso do Brasil, como no caso da Venezuela. A Venezuela porque detém as jazidas, as maiores jazidas de petróleo conhecidas. E o Brasil porque descobriu o pré-sal. Então, nós não podemos pensar o que está ocorrendo com o país separado dessa leitura. Nós temos hoje a condição de fazer uma leitura do que ocorreu em 64, e quando a gente faz essa leitura, a gente identifica
que foi uma onda, né? Então, ó, em 1964, houve um golpe no Brasil. Em 65, os Estados Unidos invadiram, com tropa brasileira, inclusive a República Dominicana. Em 66, houve um golpe na Argentina. Em 68, no Peru. Em 1970, 71 no Uruguai, 73 no Chile. Só para a gente pegar, assim, são exemplos que são hoje tranquilo. Todo mundo está de acordo com essa leitura, porque são os fatos, é a história que mostra. Então, isso significou o quê? Uma onda, né, que respondeu a uma determinada estratégia, né, dos Estados Unidos e de suas empresas para a América Latina. O que é que nós temos hoje? Nós estamos assistindo um quadro, né, que, se a gente pegar essa matriz, olha, o Império precisa de energia e precisa, na disputa estratégica com seus dois principais adversários, a China e a Rússia, de se assegurar, né, do fornecimento de energia próxima, fluxo contínuo e preço baixo. Nós vamos entender o que está acontecendo para que o continente, que até pouco tempo atrás era dirigido por Chávez e Maduro na Venezuela, Lula e Dilma no Brasil, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, Tabaré no Uruguai, né, o Mujica no Uruguai também, Néstor Kirchner na Argentina, Lugo no Paraguai, no Chile, Michelle Bachelet, né? Por que nós estamos assistindo a um final desse ciclo? Né? Porque a estratégia norte-americana voltou a prestar atenção na gente. Quer dizer, eles estavam de costas para nós, aí pronto. E com as consequências que nós temos, seja pela pressão, com ameaça militar, por exemplo, com relação à Venezuela, seja com um golpe como ocorreu no Brasil, seja por eleições como ocorreu na Argentina, em que foi eleito um porta-voz desse projeto, né, do projeto neoliberal, que é o Macri. Então, do ponto de vista geopolítico, eu penso que nós, a partir dessa matriz, podemos compreender com relativa precisão o quadro, né, do que está ocorrendo. Bem, o que está acontecendo conosco, né? As esquerdas, elas vêm sendo colhidas, eu penso, quando eu falo em esquerdas, eu quero, né, que vocês entendam a esquerda no sentido mais amplo possível, ou seja, não são os partidos de esquerda, necessariamente. Nós sabemos o que significa partido no Brasil. Partido no Brasil significa muito pouca coisa, né? A direita não precisa de partidos, né? A construção política de direita, que dirigiu o golpe, hoje está ameaçada de acabar, vai mudar de nome, de sigla, que é o PSDB, né? Mas para nós tem uma importância muito grande, certo? Então, os partidos, os sindicatos, as associações, os movimentos sociais dos trabalhadores, os movimentos comunitários, certo? É a isso que eu designo com o nome de esquerda, certo? São entidades que constroem leituras e difundem opiniões na disputa política e ideológica na sociedade desde um ponto de vista dos trabalhadores. Pois bem, nós temos sido colhidos por situações novas e não contamos, isso é dramático, e eu saúdo a direção do sindicato por abrir espaços como esse para fazer esse debate, porque a esquerda brasileira está estudando pouco. A nossa análise da realidade brasileira empobreceu. Nós precisamos de um impulso fundamental, né, de todos os instrumentos que a gente tem para a preparação, a qualificação cada vez mais elevada dos nossos dirigentes e das nossas bases. Isso é
indispensável para a gente fazer frente a uma nova onda que vai se constituindo, né, no Ocidente inteiro e, como nós veremos daqui a pouco, no Brasil. A gente precisa entender com clareza essa etapa do desenvolvimento capitalista no continente, do desenvolvimento do sistema capitalista no país. Discernir os papéis que cumprem a nova direita civil. Nós não conseguimos entender direito 2013, como é que um país que estava com pleno emprego, política de distribuição de renda efetiva, né, programas de inclusão social, combate à fome, é surpreendido por uma explosão social real, né, que foi capaz de pôr abaixo uma presidente eleita com 54 milhões de votos. A gente não foi capaz de entender isso, de aprofundar a nossa leitura sobre esse fenômeno, que é um fenômeno contemporâneo. Nós temos que dar conta disso, compreender as razões pelas quais nós fomos surpreendidos por esse quadro. A gente precisa discernir os papéis que cumpre, então, essa nova direita civil, certo? O papel dos meios de comunicação monopolizados, né? Vocês assistiram ontem o poder que tem um monopólio diante de um candidato a presidente da República de esquerda sendo entrevistado. Supostamente aquilo era uma entrevista. E no caso, né, no caso brasileiro, especificamente, a partidarização do aparelho judiciário, do Ministério Público e da Justiça Federal, numa estratégia da plutocracia, dos setores mais ricos da sociedade, certo? Para recuperar, por meio da utilização partidária do judiciário, o poder político que foi perdido nas urnas nas 4 eleições que nós vivemos, as últimas 4 eleições. Então, nós temos esse enorme desafio posto para, digamos, esse setor das esquerdas na sociedade brasileira. E aí eu agrego um comentário, que nós temos, esse quadro que a gente vive, ele é um retrato nítido do que se denominou, alguns anos atrás, chamava-se guerra de baixa intensidade, aplicada como estratégia em países da América Central e em alguns países da América do Sul, como ocorreu na década passada, particularmente com relação a El Salvador, em um dos casos, né, mas também, né, com relação à Venezuela, que houve uma tentativa e houve uma reação à altura da parte do povo venezuelano. Bem, essa estratégia hoje ela é designada como guerra híbrida, né, que ela combina o uso, né, do que poderíamos chamar de uma força armada irregular e a ocupação de espaços institucionais. Quer dizer, a direita ela não abre mão de ir para cima, né, dos setores organizados da sociedade, né, da parte dos trabalhadores, né, mas ela usa também o aparelho institucional, né, estabelecido. E aí nós temos um conjunto grande já de informações, né, que nos dão conta dessa ocupação dos espaços institucionais que não são submetidos ao crivo do voto. Então, a direita, ela ocupou o judiciário, ela ocupou o Ministério Público, às vezes até com a nossa ajuda, com a ajuda dos concursos, né? A Polícia Federal foi equipada como nunca para combater quem equipou, né? Que é o que nós estamos vivendo hoje em dia. E aí eu recomendo para vocês a leitura de um texto que está na rede já, publicado na Carta Maior, assinado pelo professor Juarez Guimarães, da UFMG, que ele faz, nesse texto, uma definição que me parece muito importante para o nosso entendimento. Ele define o que seja
a ditadura neoliberal. Ele define assim: a ditadura neoliberal é aquele regime no qual o poder executivo é exercido ilegitimamente, o legislativo perdeu qualquer lastro de representação e o judiciário decide arbitrariamente sem ter a Constituição como referência. Certo? Bem, quer dizer, o que nós temos é que o sistema capitalista, hegemonizado pelo capital financeiro, ele está se despedindo da sua mais vistosa invenção política, que é a democracia liberal representativa. Ela já não serve aos objetivos da acumulação ampliada do capital. Então, esse é o dado. Nós temos que analisar isso com muita sensibilidade, nós, a esquerda. Por quê? Porque é fundamental, diante da ansiedade, a gente fica tão indignado com o tamanho, o volume, a extensão das injustiças que são cometidas, né, que muitos companheiros dizem assim: que hora que nós vamos pegar nas armas? A experiência histórica nos mostra, para nós brasileiros, que nós não somos muito bons nisso. Todas as vezes que os setores populares foram para as armas, nós fomos derrotados. Então, a nossa saída, tudo indica, não é por aí. A nossa saída é mobilização de massa. Mobilização de massa, radicalização da democracia, radicalização do discurso da democracia, sabendo que a democracia liberal já não nos serve também. Ela tem que ir além dos limites da democracia representativa liberal clássica, certo? Aquela que exige do cidadão a presença na urna a cada 4 anos, ou a cada 2 anos. Certo? Então, é preciso vertebrar de novo os movimentos de massa existentes, porque nós temos a esquerda brasileira nos últimos 30 anos, ela foi uma esquerda construtora de novas institucionalidades. Certo? Nos anos 80, nós criamos, além do Partido dos Trabalhadores, nós criamos a CUT, 3 anos depois, criamos o Movimento Sem Terra, 4 anos depois, criamos a Central de Movimentos Populares, fomos criando instrumentos e aprimorando os instrumentos que tínhamos, inclusive novos partidos, né, das esquerdas. Então, esse dado é um dado indispensável para que a gente possa fazer esse enfrentamento nas novas condições de dominação. Eu quero terminar, eu sei que meu tempo aqui já, dos 20 minutos já esgotou, mas eu queria ainda juntar, antes da gente abrir para as questões que vocês queiram me propor, que eu diria o seguinte: dentro dessa moldura, né, nós temos uma direita com uma folgada maioria no Congresso, isso pode mudar no pleito de 7 de outubro, mas não vai mudar significativamente. É bom lembrar que nós ganhamos 4 eleições para presidente da República e o Partido dos Trabalhadores nunca alcançou 20% da Câmara dos Deputados. E isso é dramático. Nunca alcançamos 20%. Nunca. Somados todos os partidos da esquerda, a gente chegava, nos melhores momentos, a 1/3. Ou 1/4, para ser mais preciso, 25%. Bem, então o que nós temos, qual é o quadro em que a gente tem que se mover hoje? Né? A ofensiva, que é expressa, né, pela PEC 95, que congela os investimentos públicos por 20 anos, a reforma trabalhista, que impõe um retrocesso nas relações de trabalho no Brasil e que nos remete de volta ao final do século XIX. Tem gente que tem muito companheiro que está pensando o seguinte: não, nós vamos ganhar as eleições agora e aí a gente volta a 2014. Não vamos voltar a 2014. Eles nos empurraram para trás um século. Nós vamos ter que travar uma luta que
tem questões que estavam na Constituição de 1891, que eles nos remeteram para lá. Então, vai ser, por isso eu disse, um árduo trajeto que a gente tem que cumprir. Essa tentativa de reforma da Previdência, que as forças de esquerda, parcelas importantes da sociedade conseguiram frear, eles vão mantê-la na pauta. Vão mantê-la na pauta. Isso faz parte, né, do projeto neoliberal. Certo? Faz parte do projeto neoliberal. É inseparável dele. Ou seja, ou nós ganhamos as eleições, e aí entender que a vitória nas eleições de 7 de outubro, ela não encerra nada. Ela é uma batalha que se trava para abrir caminho em melhores condições para as batalhas futuras. Por quê? E aí eu termino dizendo assim, o Brasil se tornou um país ingovernável. Para a direita e para a esquerda. Não é que o Haddad, caso seja eleito, vai ter dificuldade para governar. O Lula, se tivesse tido condições de ser eleito presidente da República, também teria dificuldades semelhantes. Evidentemente, com outro perfil. Por quê? Porque a estrutura do Estado brasileiro, herdada, inclusive, da melhor Constituição que nós conseguimos redigir, ela tornou o país ingovernável, à direita e à esquerda. Não dá para governar o Brasil com o Ministério Público cumprindo as funções de polícia, como ele está cumprindo agora. Não dá para governar o Brasil com o Judiciário, substituindo o Legislativo e o Executivo. Tem um ministro do STF que diz assim, não, que indulto, ele negou o indulto, que é uma atribuição do presidente da República. O presidente da República, a Constituição diz que é ele que indulta. Falei assim, não pode. Não tem condição de governar o Brasil com um sistema de comunicação monopolizado, tal como ele se encontra hoje. É preciso de colocar em prática a Constituição de 88, que nós, nos 14 anos de governo, não fizemos. Não é? Ou seja, democratizar, colocar a letra da Constituição Federal em prática. Vocês imaginam, né? Quer dizer, a situação é tão absurda que hoje, quer dizer, ontem, o último candidato a presidente da República foi posto diante de um interrogatório por uma empresa que atua sob concessão pública. Então, é um disparate, é uma inversão da lei. Ali tem um candidato a presidente da República com condições de ser chancelado pelo voto popular. E ele é interrogado por um contratado de uma empresa privada, como se esse contratado fosse uma opção para o país. Então, é uma completa inversão da realidade. E, por fim, esse quadro, ele tem que se modificar a partir, e por isso eu digo também, não é possível a gente continuar nessa situação de exceção, né, de estado de exceção. Então, por etapas, nós teremos provavelmente que travar uma luta para recuperar a vigência da Constituição de 88, que é a mais avançada que nós produzimos, na perspectiva de uma nova Constituinte em outras bases, para superar as limitações do Pacto de 88. Era isso, então, que eu queria passar para os companheiros e companheiras. Fico à disposição para as questões. Obrigado. Então, gostaria de perguntar para o professor, na sua análise, friamente, qual é a perspectiva da direita ganhar, ou a direita tradicional, ou a extrema-direita, e se a direita ou a extrema-direita ganhar, quais seriam a diferença entre os dois no eventual governo da direita ou da extrema-esquerda, ou extrema-direita? A segunda, gostaria de uma avaliação se foi acertado ou não de chegar ao ponto da desistência
de não insistir na candidatura do presidente Lula. O que isso significa e qual é a sua avaliação dessa estratégia de ceder às pressões e indicar o companheiro Haddad? Terceira pergunta, numa eventual vitória da direita, qual é a possibilidade, por conta da correlação de forças, da direita nos forçar a fazer a política que é de interesse do capitalismo internacional, como foi o que fizeram com a companheira Dilma, de forçar um ajuste fiscal? Então, qual é a sua avaliação no sentido de tentarem fazer com que o Haddad seja o fiador de uma reforma da Previdência, como foi o Lula em 2003? Né? E o que isso significa se a gente abraçar esse tipo de política? Por fim, como você vê o papel dos sindicatos nessa luta, ganhando o campo democrático popular ou perdendo para a direita nesse próximo período? Quais são os nossos desafios e quais as nossas possibilidades nesse próximo período? Como é que você vê hoje o fascismo? Porque na década de 50, Arena que comandava o regime militar. Depois, Arena virou PDS. Depois, PDS virou PFL. Hoje, PFL é o Democrata. Cada década que passa, eles mudam a sigla e é mais uma forma de manipular o povão. O Hamilton fez um registro que eu considero de extrema importância, porque nos remete a uma reflexão talvez mais aprofundada do que a gente normalmente tem feito nas nossas conjunturas. Ele diz o seguinte: daqui para frente, a ordem do capital tende a intensificar mecanismos de opressão. Né? Se nós analisarmos do ponto de vista marxista e reconhecermos que o sistema capitalista é um sistema datado, contraditório e destrutivo, nós vamos ver que a continuidade do sistema ela passa necessariamente por esse sistema de opressão. Ou seja, os países periféricos, para continuar o capitalismo, precisam continuar sendo periféricos, na verdade, produtor de produtos de agricultura e fornecedores de insumos para os países desenvolvidos. Jamais os países subdesenvolvidos chegarão à condição de países desenvolvidos. Concretamente, o que se coloca é que esse sistema, né, ele precisa ser discutido. Né? Quando nós dissemos que ele é datado, é porque ele é finito na ordem estabelecida pela história do desenvolvimento da humanidade. Quando dizemos que é contraditório, porque explora intensamente a força de trabalho e a descarta quando a própria força de trabalho é imprescindível para a produção. E é destrutiva porque ela destrói postos de trabalho com intensificação do capital, destrói os concorrentes e destrói o próprio capital. Portanto, nós estamos diante de uma encruzilhada de um sistema que precisa ser substituído. Concretamente, né, nós estamos absolutamente convencidos que quando Rosa e o próprio Marx afirmaram que se a classe trabalhadora não cumprir com a sua missão histórica, todos nós iremos afundar. Concretamente, está na hora, sim, da classe trabalhadora estar se mobilizando, organizando, mas não só para ganharmos o governo, mas para substituir a ordem do capital e desenvolvermos a nossa sociedade socialista. Gostaria de um comentário também. Uma das leituras sobre 2013 é que foi ali uma crise de regime, de dominação, ou seja, o sistema democrático instalado no país não estava dando conta para setores populares. Isso foi o que causa a explosão. O desenvolvimento do 2013 foi contraditório. No levante por direitos, né, a questão do passe livre, depois por serviços públicos, depois virou numa pauta contra a corrupção. Mas ali colocou um limite. Qual é um limite que não de regime, de dominação, que não é um problema só brasileiro, é um problema mundial. Quando a gente percebe, para uma parcela da população, e é verdade mesmo, que independente de quem está lá na situação, o seu adversário de classe está junto com ele.
Um partido que é eleito pelos trabalhadores faz uma reforma da Previdência que serve aos interesses do capital. Ou faz algumas... o Michel Temer era vice da Dilma. Isso coloca como um limite, inclusive, das ações. Não à toa, como o Dimit falou, o próprio balanço, que não é escrito, mas é respondido de certa forma, quando o Lula diz: eu vou ser candidato para desfazer o golpe, para fazer aquilo que nós não fizemos. Inclusive colocando a questão da necessidade de, após eleito, fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para refazer as bases do próprio Estado, ou seja, novas instituições e a possibilidade de atender às demandas que não foram atendidas, as reformas agrárias, da comunicação, etc. Em relação a isso também, eu queria que você comentasse o papel da independência sindical. Ou seja, num contexto onde, para a população, pode até ter uma confusão na questão do presidente, do Congresso, etc., a tarefa do sindicato sempre defender o interesse dos trabalhadores, mesmo que quem esteja na frente seja um partido que tenha relações com a classe trabalhadora, né? Eu, particularmente, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. E nós temos um problemão aí, quando o professor coloca o seguinte, das dificuldades que temos se o Haddad vir a ganhar a eleição. Primeiro, que nós fizemos uma aliança aí, das mais perigosas do Brasil, que no final de tudo mesmo, quando tudo era encaminhado e focava só o PT naquele setor do combate à corrupção e tudo, o Lula cria aí mecanismo para combater tudo isso, e o Lula hoje está preso. É muito complicado, a gente sabe, porque não é mole. A aliança que nós fizemos foi uma aliança terrível, fizemos aliança com Paulo Maluf, fizemos aliança com o partido que se manteve no poder em São Paulo até hoje, que é o PMDB, que é o MDB. MDB e PSDB, tudo é a mesma coisa. E esses caras vêm deixando vestígios das piores coisas do país. É Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, é o Cunha, com aquela história toda que teve no Congresso Nacional. Aí nós temos o Gedel Vieira Lima, que a gente vai ter que saber quem é o chefe dessa quadrilha mesmo, que é o Sarney, e o subchefe é o Temer, e é muito dinheiro que rola. E se o Haddad vir ganhar essa eleição, professor, eu gostaria de saber se o crime organizado está no Congresso Nacional. E a escola do crime é o Congresso Nacional, a escola do crime é no Congresso Nacional, que tipo de comportamento o presidente da República poderia ter para escolher um quadro de ministro com esse quadro que ora está aí, se não haver mudança, vai ficar impossibilitado de se fazer, de se compor um ministério que tenha credibilidade. Porque se eu estou dizendo que o crime organizado está lá, a escola do crime é lá, a gente tem que se conter uma questão que eu falei do Ministério da Justiça, pedi até que o ministro é renunciado. Já concluindo, que termina o meu tempo, o Serralho, ele foi deputado federal eleito pelo Paraná para representar dignamente bem o povo do Paraná, e não é isso que ele fez. Ele veio para o Ministério da Justiça, tomou posse do Ministério da Justiça, em seguida ele abriu o caminho e brecha para o Rocha Louro vir. A minha pergunta é o seguinte: aquela mala de dinheiro justifica a pior corrupção de toda a história do Brasil ou não justifica? Claro que justifica. Uma outra questão é sobre esse capitalismo selvagem que aí está, que o Lula, quando mexeu com o privilégio do pessoal da toga, Lula se viu o maior inimigo de todo esse Supremo, de todo esse judiciário que aí está. E a gente precisa estar analisando isso mesmo, para a gente ver de que forma se governar, como é que nós vamos chegar ao objetivo desejado, que é um final feliz para a sociedade brasileira, e, em especial, a distribuição de renda para pobre. A questão do golpe que aconteceu com a Dilma, a gente sabe que ela foi um fruto de uma aliança que o PT fez com o PMDB, que trouxe o Michel Temer, que se ajuntou com o PSDB. Pergunta: será que seria o pior o quê? Ou a gente não fazia essa aliança e correu o risco de perder as eleições, ou, feita a aliança, aconteceu o que aconteceu? Essa é uma pergunta. Eu queria que o professor fizesse um esclarecimento nisso aí, qual seria pior para nós. O segundo, vivemos sobre 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. O executivo a gente muda, agora estamos já em pleito eleitoral para tentar mudar o executivo. Também o legislativo.
O judiciário não tem como mudar. Como que a gente faz para mudar esse judiciário que não obedece nem às resoluções internacionais da ONU? Diante disso, eu passo a explorar. Já estou contemplado com várias perguntas que foram feitas aqui, estou ansioso também por respostas também. Mas então passo a explorar o professor, então. Né? Assim, professor, diante desse quadro, né, que apresenta para o próximo período, aí já foi salientado, né, que não vai ser fácil, talvez, da minha geração, né, o pior, não um dos não, o pior período, né, que já se vivenciou dessa geração, nós vamos enfrentá-lo. Estamos enfrentando, e não quer dizer, e eu concordo, que não é com a eleição simplesmente, né, de uma forma, pensando de uma forma simplista, que com a eleição do Haddad, né, num passe de mágica, as coisas vão melhorar, porque, conforme já foi dito aqui, retrocedeu muito aquilo que nós conseguimos avançar, né? Conseguiram retroceder em pouco tempo, né? Aí, em menos de 2 anos, aí, jogou o país, né, no estado que não tem mais governabilidade. Eu me lembro muito bem, viu, Chico? Eu já falei contigo, eu me lembro uma vez, tá? Estou concluindo já. Nós estávamos aqui no comício do Lula e eu vibrando para caramba, da meninão ainda na política, né? Aí vamos resolver. Me lembro que você disse: olha, não é com a eleição de Lula que você resolve o problema, não. É um conjunto, né? Junto com a classe trabalhadora, né? E aí não tem como também, né? A gente tem que fazer, de alguma forma, um conjunto do governo que não é só do pensamento nosso, e em alguns momentos, alguns pensamentos que talvez não é obrigado a gente ter, inclusive no seu nosso, e o Chico traz aquela camisa dele que despertou para que eu falasse isso de Rosa Luxemburgo. Mas assim, né, sempre depois da guerra vem a barbárie, isso é claro para cada um. Como é que nós vamos enfrentar essa barbárie, professor? Né? Assim, é claro que a Assembleia Constituinte é uma saída. É claro que nós sabemos que, além de Haddad, a gente tem que eleger um colégio eleitoral à altura, né, para se realizar essa Assembleia Constituinte. Mas é o seguinte, pergunta que não quer calar. Quais setores progressistas, né, que hoje, nessa conjuntura, vislumbrando a eleição do Lula, nós vamos poder efetivamente contar com ele para termos uma governabilidade voltada, de fato, para os trabalhadores de uma forma mais socialista para a população do país e para que espere também para os demais trabalhadores do mundo inteiro. A segunda rodada de uma exposição é sempre mais difícil que a outra, porque a gente sempre tem que... O taxímetro está ligado, então é muito mais... você tem que ser muito mais sintético. Evidentemente, a gente tem que se adequar, é o tempo de que dispomos, nós temos que usar a inteligência para fazer o que precisa ser feito dentro do tempo que temos. Não dá para ficar aqui contando a história do Brasil, né? Mas, por essa razão, né, eu vou começar pontuando. A intervenção do Dimitri, que são, na verdade, 4 questões, elas, por si só, davam um seminário, né? E a primeira coisa que eu queria, de maneira bastante pontual, o meu entendimento, Dimitri, a respeito do quadro à direita, certo? É que a direita brasileira, que hoje, do ponto de vista formal, partidário, atende pelo nome de PSDB e DEM, particularmente, certo? O PMDB empresta uma carrada, né, nessa composição, inclusive o próprio titular, né, do golpe, o Temer, está sob a hegemonia da extrema-direita nessa disputa. Eu acho que esse dado é muito importante. Talvez o processo eleitoral nos ajude a clarear isso. O PSDB, de acordo com o ex-presidente Tasso Gereissati, né, que deu uma declaração anteontem, ele foi para a UTI. Eu diria o seguinte, para fazer uma comparação, eles tiraram o demônio da garrafa e não conseguem devolver ele para lá. Então, e por que isso?
porque a direita brasileira, a direita formal, a direita liberal, a direita não fascista, eu não acho que o Alckmin seja fascista, por exemplo, não acho. Certo? Ele pode ter certas simpatias pelo conservadorismo dele, etc., tal, mas não é a prática do Alckmin. Não, ele é um homem conservador. A gente precisa de fazer essa leitura com clareza, para errar menos, digamos assim. Então, eles perderam a capacidade de se renovar. A direita brasileira, ela não está apresentando nenhuma liderança nova. O que emergiu aí, que é o bolsonarismo, né, foi contra a direita. Esse cara incomoda os setores ditos civilizados da direita. Certo? Então, o que nós temos? Uma direita que não se renovou nos personagens e não se renovou no discurso. No caso do discurso, porque acha que não precisa de renovar. O discurso é o discurso neoliberal, de desmonte do Estado, de retrocesso nas conquistas que os trabalhadores obtiveram nos últimos 80 anos. 2. Desistência de Lula. Não há desistência de Lula. A formulação não é essa. Certo? O que nos foi imposto concretamente, um fato, o Lula está preso. Nós poderíamos ter, no caso de São Bernardo, o Lula disse assim, venham me prender aqui e tal, e fazer um discurso charlatão que seria demolido pela força ali. Qual seria o resultado disso? Não dá para ficar fazendo conjecturas, mas certamente não seria uma vitória. Quando eles prendem o Lula, ele teve a capacidade, é preciso fazer essa leitura, gente, de se tornar o centro do debate eleitoral no país. A partir da cela de Curitiba, as ações estratégicas desse pleito, em todo o espectro político, a direita e a esquerda giraram em torno da cela da Polícia Federal. A partir dali, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que lidera a parcela mais significativa da esquerda brasileira, que em 2016 chegou a ter 10% da preferência partidária, chega hoje a 25%, entre 25% e 30%. Coisa que só aconteceu nos momentos mais vitoriosos, digamos assim, que tivemos ao longo dos 38 anos de vida. Então, importa entender que a opção Haddad não significa desistência, ao contrário, significa lutar nas condições concretas que nos foram impostas pelos nossos adversários numa correlação de forças que nos é adversa. Terceiro, acho que você toca numa questão fundamental. No caso de vitória do Haddad, eu não estou colocando isso aqui porque previsão no Brasil tem a validade no iogurte. Ninguém tem condições de dizer o que vai acontecer no 7 de outubro e depois no segundo turno. Certamente terá segundo turno, né, pelo desenho do que temos hoje. A questão que você levanta é, Haddad ganha, mas a força do adversário é tamanha que vem para cima do Haddad e vai impor a ele aquilo que impôs a Dilma. Essa é a questão que você levanta. E eu acho, essa é crucial. Eu penso que nós, com a eleição do Haddad, caso ocorra, repito, ninguém pode estar certo disso, nós estamos vivendo, prestem atenção numa coisa, o processo eleitoral no Brasil, os dois líderes na pesquisa, um está preso e o outro está na UTI. Eu estava perguntando, esse dia, contando uma historinha para o Zé. Quer dizer, é uma situação, não é normal.
Não é normal isso, gente. Né? Está dizendo essa historinha, vou dizer, o pai pergunta para o filho, meu filho, o que você quer ser quando crescer? E o menininho, muito esperto, diz assim, quero ser vice. No Brasil, o vice dá certo. No Brasil, o vice dá certo. Né? Ainda mais se for do PMDB. Né? Bem, então, a questão que você levanta, como eu disse, é crucial. Nós teremos força diante do processo. Imagina, no caso de Vitória. No caso de Vitória. O Haddad chega com, no máximo, 4 semanas de campanha nominal, né? E é vitorioso. Isso significa que ele recolheu a energia política da sociedade para se afirmar como o presidente da República legítimo do país. Isso amedronta o sistema financeiro? Não. O país será exposto novamente à chantagem, como está sendo já agora com a especulação do dólar, né, a quebra de qualquer tipo de parâmetro. Eles querem gerar a instabilidade, porque a instabilidade faz parte do negócio. Ela é uma componente importante, né, para manter a margem de lucro dos especuladores. E eu creio, né, que nós temos que fazer esse debate, e aí eu entro na questão final que você levanta, que é o papel dos sindicatos na nova etapa. Porque, para que o Haddad não repita o erro da Dilma de ter botado o Joaquim Levy, os sindicatos, os movimentos sociais, os trabalhadores, em todas as nossas organizações, temos que vertebrar, como eu disse, aquela resistência para dar respaldo. Muda a qualidade da conjuntura. Muda a qualidade da conjuntura. Essa disputa terá que ser feita nos espaços institucionais, mas terá que ser feita na rua. Por que o Lula foi preso em São Bernardo? Porque não tinha 1 milhão de pessoas lá. Se tivesse, não teria sido. É simples. Tinha 30 mil. Com 30 mil não dá. Você expõe os 30 mil valentes companheiros que estavam acompanhando ele lá. É uma questão de responsabilidade de um líder que sempre, e é preciso que não só a sociedade brasileira, que às vezes percebe as coisas, os trabalhadores percebem as coisas mais rapidamente do que a esquerda. É preciso que a esquerda perceba, na leitura da trajetória desse homem, e dos mecanismos que ele participou na construção, de que sempre que a direita foi para cima do Lula, ele saiu maior. Todas as vezes. Todas as vezes. Então, o que nós temos hoje, concretamente, é que o Lula já deu a volta naquela derrota que foi São Bernardo, e ele converteu a derrota que o judiciário imprimiu a ele, negando o direito a se candidatar, afrontando os juristas, as pessoas que têm um mínimo de... E as próprias Nações Unidas, ele dá a volta por cima, apresenta um candidato, e o candidato se torna uma alternativa de poder para o próximo período. Ok. Eu vou caminhar adiante, então. Veja só. Nós temos... Eu penso que esse seminário, né, quer dizer, vocês seguramente vão ter que trabalhar em cima da agenda posta. Agora, há um aspecto que me parece indispensável. Nós estamos diante de um processo de ascensão do fascismo, um tipo de fascismo que gerou como expressão política o Bolsonaro e vai fazer disso uma espécie de bolsonarismo, assim como existe o lulismo à esquerda. Então é preciso estar preparado para esse aspecto. Os sindicatos têm que refletir sobre isso.
tem que trabalhar, estabelecer táticas de enfrentamento. A luta sindical, ela vai caminhar para uma radicalização em caso de derrota ou em caso de vitória. Certo? Terceira consideração. A agenda posta, quer dizer, a luta contra essa ignomínia que é a reforma trabalhista, não é? A luta contra a PEC 95, não é? A luta contra quer dizer, a agressão que o governo faz tocando nas agendas contemporâneas, digamos, por exemplo, a agenda ambiental é uma barbaridade, quer dizer, porque o governo virou uma espécie de escritório de atendimento de lobista, certo? Quer dizer, o Brasil já é o país que mais consome agrotóxico no mundo, na sua alimentação. Não é? É o país que desmata. O tipo de desenvolvimento que a proposta neoliberal oferece para o país é devastador. Então, nós temos que, o movimento sindical, incorporar as agendas concretas que tocam na categoria, e isso é legítimo, tem que somar-se às agendas gerais, que dizem respeito ao projeto de desenvolvimento do país. 2013, crise de regime, eu penso que 2013 seria outra história, né? Quer dizer, a gente tinha que ficar aqui uns 3, 4 dias conversando sobre isso. Mas eu acho que 2013 marca o que pode ser um diagnóstico da insensibilidade que o exercício do poder do governo, né, num país como o Brasil, mesmo dirigido por setores à esquerda da sociedade, como era o caso, tá? Esse exercício anestesiou e produziu um ingrediente catastrófico, né, para os projetos de longo prazo, que é a arrogância, a baixa capacidade de quem está no governo de dialogar, ainda que seja com companheiros que não estão no governo, estão reivindicando legitimamente ações de governo. Eu me lembro, nós fizemos uma Conferência Nacional da Amazônia, em Porto Velho, no começo ainda do governo, e nós enfrentamos um desafio. Havia representantes, mais ou menos umas 500 pessoas, de comunidades indígenas de Rondônia, Nambiquaras, Urueu-Auau, né, outras comunidades indígenas querendo falar. Tem 5 ministros participando desse evento em Porto Velho. O governador ofereceu à polícia, que é o que o Ivo Cassol pode oferecer para alguém, a polícia. Né? Agora, na conversa com os nossos companheiros, a gente percebeu o seguinte, que os nossos companheiros que estavam presentes lá estavam com medo de fazer uma negociação com quem estava reivindicando. Eu falei assim, mas para que diabo nós assumimos o governo, se não é para fazer uma negociação com a nossa base social? Não é outra, é a nossa base social. Então, nós tomamos uma decisão, designamos um companheiro, ele foi para lá, conversou, não teve nenhum problema, chamamos os manifestantes, eles sentaram-se no plenário da Conferência da Amazônia de Porto Velho. Mas ali já se identificava isso que eu acabei de dizer aqui. Quer dizer, esse exercício vai anestesiando a nossa sensibilidade. E, por fim, um tema sempre difícil, nós, não compreendendo aquele fenômeno, né, que jogou milhões de pessoas nas ruas contra o governo, né, não compreendemos a complexidade que é dirigir, não é gerir. Não é gerir. Eu acho que a Dilma é uma boa gerente, ela não é uma dirigente política, desculpem. Ela é uma boa gerente, uma boa ministra das Minas e Energia. Foi.
Certo? Então, o que ocorre? Não tem a percepção de que é necessário, para dirigir um país complexo como o Brasil, de não se investir num sentimento sectário de superioridade, nós somos a razão e os outros que se adequem. Isso dá com os burros na água. Fatalmente. Fatalmente. Então, ninguém governa o Brasil, entro na questão seguinte, sem estabelecer alianças. Esqueçam. Quem pensa que o PT, nos melhores momentos, significa 1/3 da população. 1/3. Não mais que isso. Então, é necessário estabelecer alianças. Diante desse desafio, é preciso saber com quem, a partir de que critérios. Essa é outra questão. Agora, assim, não, vamos, agora estamos bons porque agora nós vamos ganhar sozinhos. Bobagem. Isso daqui não é um município. Isso aqui é a 8ª economia do mundo. Então, é preciso que a gente se dispa, né, de qualquer preconceito ou sectarismo e ter visão de conjunto do país para sairmos dessa enrascada. Eu termino tem uma pergunta bastante objetiva aqui, que é Haddad versus Ciro. Eu penso que, pela leitura presente, como eu disse, previsão aqui é a validade de um iogurte. Eu acho que é difícil a gente pensar o segundo turno sem o Bolsonaro. Então, a disputa vai se dar no campo da esquerda e da centro-esquerda. Então, vai ser ou nós ou Ciro. Eu penso que seremos nós, porque Haddad tem maior base social, tem maior capilaridade, tem maior nível de organização do ponto de vista do partido e do ponto de vista dos movimentos sociais. E tem um pormenor, o Lula. Então, eu penso, quer dizer, tal como está colocado o desenho hoje, como eu disse, não dá para prever como normal um processo eleitoral que os dois líderes, um está preso, outro está na UTI. Então, a gente não pode esquecer disso, pode ocorrer. Por exemplo, vocês perceberam, a semana passada, vozes dos quartéis dizendo não, a gente pode questionar o resultado eleitoral. Quer dizer, isso está posto. Uma coisa que a gente fazia uma previsão há algum tempo, desde 2016, eles não se ocuparam disso, felizmente, que eles teriam, eu penso, força política até para tanto, pelo menos para tentar, que foi caçar o registro do PT, que era uma das coisas que a gente previa. Não fizeram. Ainda bem. Quer dizer, nós temos esse instrumento consolidado na sociedade. Hoje é muito mais difícil fazer isso do que esteve quando o PT era 10% das opções partidárias do país em 2016. Hoje somos quase 30%, 25% a 30%. Bem, então eu penso que, provavelmente, o que vai ocorrer é, mais uma vez, né, com o Ciro, é que ele vai ficar por ali, né, em torno dos 15%, tal, como o PDT tem. E o Ciro, que é uma personalidade, mas a força política desenhada polariza, mais uma vez, a direita e, agora, sob a hegemonia da extrema-direita, de um lado, e nós do outro. O Carlão nos pergunta, né, como enfrentar a barbárie, né, constituinte. Né? Quem dos setores progressistas poderiam somar conosco para uma nova perspectiva? Então, isso aqui, eu acho. Eu estou fazendo esse desafio para a nossa esquerda, né, brasileira, que é: nós precisamos qualificar melhor a leitura que fazemos da sociedade brasileira para que a gente não reproduza os preconceitos,
E para não cair numa visão simplista de que o nosso adversário, certo, é fácil de derrotar. Não é, tanto que eles nos impuseram esse golpe devastador. E hoje nós nos encontramos nessa situação. Não é? Então, eu acho que nós vamos ter que trabalhar na perspectiva, talvez, de lutar para colocar em plena vigência a Constituição de 88, que foi rasgada em diferentes momentos pela ação do próprio impedimento da Dilma, como por parte do Judiciário sucessivamente depois. Né? E para tratar de um tema que nós temos a solução dentro da Constituição de 88, que é o tema do monopólio das comunicações. Dentro da Constituição de 88, nós temos elementos para resolver essa questão. Né? E trabalhar, na perspectiva, uma constituinte, né, para mais adiante. Né? É isso que eu gostaria, companheiras e companheiros, de colocar. Talvez não tenha respondido todas as questões, mas não quero abusar também do tempo de vocês. E reiterar, contem comigo quando for necessário. Muito obrigado.